versículo 1. Abra comigo sua Bíblia, por favor. E achou, diz amém. Eu não sei quantos domingos nós vamos precisar para desenvolver esse assunto, mas nós vamos gastar um tempinho nesses dias para falar sobre Romanos, amém? Minha Bíblia diz assim, ó. Apertei alguma coisa aqui. Romanos capítulo 1, verso 1 diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Amém? Tem aqui. Bom demais. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Espírito de Jesus, obrigado por essa noite. Obrigado pelos meus irmãos. Nós queremos nos reunir agora ao redor da sua palavra. Fala conosco, Senhor. Eu não tenho a mínima condição de dar qualquer coisa aos meus irmãos que não venha de ti. Eles não vieram para me ouvir. Eu não morri por eles. E eu não consigo ministrar o coração deles. Mas o Senhor consegue fazer tudo isso e muito mais. Então essa noite, fala conosco. Ministra você ao nosso coração, Espírito Santo. Que possamos sair daqui alimentados pela sua palavra, não pela voz de um homem. É o que nós te pedimos e te agradecemos. E a igreja diz, amém. Queridos, como igreja local, nós temos o desafio nesses dias de nos dedicarmos à leitura de Romanos. Você está fazendo isso? Você não balança a cabeça só para dizer que não, né? Você fica assim, ó. Eu queria te incentivar de coração a ler Romanos. Meu pastor, ele tem uma expressão que ele diz assim, quando ele se dedica à leitura de um texto, ele fala que ele está morando num texto. Então eu estou morando em Romanos. Eu comecei a ler um comentário bíblico de quase 700 páginas sobre Romanos. Um peso de porta mesmo, assim, sabe? E Romanos tem apenas 16 capítulos. E eu fui atrás de entender como que um livro de 16 capítulos é a base para alguém escrever 700 páginas. Então eu queria te mostrar, dividir essa noite em dois momentos. Primeiro momento, eu queria te incentivar a ler Romanos e te mostrar o que algumas pessoas que leram Romanos disseram sobre Romanos. Amém? O primeiro deles é John Stott. Se você der um Google sobre John Stott, você vai ver... Misericórdia, me ajuda, compadre. John Stott é um pastor inglês, escritor de muitos livros, e é um pastor muito comprometido com a questão do evangelismo. E ele foi muito afetado pela leitura de Romanos. Ele desenvolveu um trabalho muito sério no Reino Unido e na América. Eu queria ler para você aqui o que foi que ele escreveu sobre Romanos. Ele disse assim, eu estou apanhando isso aqui hoje. Vamos lá, ele diz assim, foi a exposição devastadora do pecado e da culpa universal do ser humano, que Paulo faz em Romanos capítulo 1, verso 18, que me resgatou daquele tipo de evangelismo superficial, preocupado apenas com as necessidades percebidas das pessoas. John Stott, quando leu Romanos,
escreveu isso que eu li para você. Em resumo, ele disse assim: olha, eu antigamente pensava, quando evangelizava, só sobre a necessidade das pessoas. E eu fazia isso de maneira superficial, até eu ler Romanos. E ele diz que é do capítulo 1, verso 18, até o 3, verso 20. E isso mexeu com ele. Um outro autor, você talvez já ouviu falar, Samuca já ouviu com certeza, Martinho Lutero. Martinho Lutero, conhecido como bispo de Hipona, era um monge alemão. Martinho Lutero tem uma grande relevância para a reforma protestante. E ensinaram para Martinho Lutero que para ser salvo, Deus exigia dele uma vida reta. Amém? Guarda isso que eu estou te falando. Ele era um monge alemão, aquele pessoal que fica no mosteiro, não casa com ninguém, ele só fica estudando a palavra, orando e jejuando. Ele fazia isso. E ele chegou à conclusão de que, depois de muito ler a Bíblia e estudar, que para ser salvo, Deus exigia que você tivesse uma vida reta. E aí eu vou ler para você o que ele escreveu. Ele diz assim, ó: eu passei a odiar a Deus por 2 motivos principais. Primeiro, Deus exige de mim o que eu não posso lhe dar. Segundo, depois disso, eu o odeio por me entregar ao meu próprio fracasso. Olha o que Lutero começou a pensar. Ensinaram para ele que para ser salvo você tinha que ter uma vida reta. Você tinha que ser certinho. Ele, tentando ser certinho, começou a odiar a Deus, porque ele não conseguia ser certinho. Então ele passou a dizer assim: Deus está exigindo de mim um negócio que eu não consigo dar para ele. E pior que isso, ele me entregou ao fracasso de não conseguir sair dessa situação. Eu não consigo dar o que Deus quer e estou preso nessa situação de fracasso. Até ler Romanos. E aí deixa eu ler para você o que ele escreveu sobre Romanos. Ele leu Romanos 1,17 e diz assim, em Romanos 17: no Evangelho é revelada a justiça de Deus, a retidão de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Vou ler de novo o que Lutero diz. Eu odiava a Deus até ler Romanos 1,17. Onde está escrito: no Evangelho é revelada a justiça de Deus, a retidão de Deus, uma justiça que do princípio ao fim vem pela fé. Ele escreveu o seguinte no livro dele: labutei diligentemente e ansiosamente para compreender a palavra de Paulo. A expressão justiça de Deus atravancava o caminho, pois eu a interpretava como sendo daquela justiça por meio da qual Deus é justo e age justamente ao punir o injusto. Olha o entendimento que esse cara tinha. Deus é justo quando pune o injusto, e ele se via como injusto. Então, na cabeça de Lutero, Deus era vingativo, Deus era severo, Deus era duro. Então compreendi que a justiça de Deus é aquela pelo qual, por graça e pura misericórdia, Ele nos justifica pela fé. Por isso senti que renasci e atravessei as portas do paraíso. Lancei-me em seu interior. Se antes odiava a expressão a justiça de Deus, passei agora a considerá-la a mais cara e reconfortante notícia. O homem que odiava a Deus, quando leu Romanos 1,17, compreendeu que a justiça de Deus
Não é a maneira que ele fazia as coisas certinhas. Mas a justiça de Deus é o que Deus fez por ele, sendo ele errado. Já está entendendo o que eu estou falando? Martinho Lutero disse isso. João Calvino, um dos maiores pastores e teólogos da Reforma Protestante, disse assim: Romanos é minha porta de entrada para todos os tesouros mais escondidos das Escrituras. Portanto, o tema desses capítulos pode ser assim enunciado: a única justiça do homem é por meio da misericórdia de Deus em Cristo, o qual, oferecida pelo Evangelho, é aprendida pela fé. Vamos lá, eu falei de João Calvino, eu falei de Martinho Lutero, eu falei de John Stott, e todas essas pessoas foram profundamente mexidas pela leitura do livro de Romanos. E por fim, Agostinho de Hipona, você já ouviu falar dele? São Tomás de Agostinho. Agostinho diz o seguinte: ele era filho de uma mãe cristã, só que ele não, depois que ficou adulto, ele não quis mais a fé cristã. E ele teve uma vida muito promíscua. Ele era muito dado à orgia, à bebida. E ele, inclusive, teve um filho fora do casamento. E um dia, quando ele estava morando em Milão, ele ouviu uma pregação de um bispo chamado Ambrósio. E a pregação desse bispo ficou martelando na cabeça dele. E ele escreveu isso aqui, ó: um tumulto do meu coração me levou ao jardim onde ninguém poderia interferir, na luta ardente que me envolvera comigo mesmo. Torcia-me e contorcia-me em minhas cadeias. De repente ouvi uma voz vindo da casa ao lado, entoando como se pertencesse a um menino ou uma menina: pegue e leia, pegue e leia. Ele ouviu. Peguei o livro do apóstolo, Romanos, abri-o em silêncio e li a primeira passagem com que os meus olhos se depararam. Romanos 13, 14. Ele leu. Está assim lá: não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Olha o que ele vai dizer agora: não quis e nem precisei ler além disso. De imediato, com as últimas palavras da oração, foi como se um alívio de toda a ansiedade inundasse o meu coração. Todas as sombras da dúvida foram dissipadas. John Knox falou o seguinte: Romanos é o maior escrito teológico já visto pelos homens. Não há nada parecido com isso. Será que eu consegui te motivar a ler Romanos essa semana agora? Vá ler Romanos, por favor. Leia o livretinho que você tem, mas leia o livro de Romanos. É um livro especial. Ele não é o mais especial da Bíblia, ele não é o maior livro da Bíblia. Eu não estou aqui fazendo nenhum destaque a mais com relação aos outros livros. A Bíblia inteira é a palavra de Deus. Amém? Não bote palavras na minha boca. Mas Romanos é um livro especial. Só pela leitura dele, esses homens foram tocados por Deus. Já pensou você ser tocado por Deus lendo esse livro? Já pensou Deus mudando a sua maneira de pensar porque você começou a ler Romanos? Leia Romanos, por favor. Jéssica foi que me perguntou hoje: Eliatan, por que tu começou a ler Romanos? E a verdade é que Romanos é a apresentação do Evangelho aos gentios. Você tem na Bíblia Mateus, Marcos, Lucas e João, correto? Os 4 evangelhos. Mateus, Marcos e João
são escritos aos judeus. É a apresentação do evangelho aos judeus. Lucas é a exceção porque é escrito para Teófilo. Mas Atos, logo depois dos evangelhos, é a instituição da igreja. E Atos termina com Paulo chegando em Roma. E Romanos é a apresentação do evangelho a todos os gentios, e principalmente a igreja de Roma. Então, se você... Eu cheguei a essa conclusão. É minha heresia, tá? Você não precisa acreditar, nem concordar com isso. Mas a minha heresia é... Essa boca vai me matar. Qual é a minha heresia? Minha, tá? Minha heresia. Minha, vou repetir. É o que eu penso. É minha. Não é para ser a sua. Se você ler... Acho que Romanos por si só é suficiente para fazer você entender o evangelho. Leia Mateus, Marcos, Lucas, João, leia Êxodo, Levítico, Números. Mas tem alguma coisa especial em Romanos que não é comum e que mexe com a gente. Leia Romanos. Amém? Romanos. Cutuca quem está do seu lado e fala assim, vamos ler Romanos. 16 capítulos. E sem modéstia nenhuma, sabe? Vou dizer do fundo do meu coração. Romanos tem 16 capítulos, cerca de 22 páginas. Eu estou há 4 meses. Eu estou lendo. Eu cheguei no versículo 17 do primeiro capítulo. Não consegui passar disso aí. Eu estou há 4 meses lendo 16 versículos. Não consegui passar disso aí ainda, Samuca. Estou preso em Romanos, morando em Romanos, refletindo sobre Romanos. E eu diria que Gregório falava de Marcos. Gregório tinha uma frase, quando ele ia pregar, ele falava assim, Marcos acabou comigo, igreja. Falava do evangelho de Marcos. E Romanos está acabando comigo. A leitura de Romanos está me destruindo. Se houver a possibilidade de você ter um pastor melhor, foi Romanos que acabou com ele. Se você tiver um esposo melhor, foi Romanos que acabou com ele. Leia Romanos, por favor. Se faça esse favor para a glória de Deus. Leia o livro de Romanos. Amém? Vamos para Romanos então? Que até agora ele só falou. Mas deixa eu tentar compartilhar com você algo que está no primeiro versículo. Tá bom? Leia comigo, por favor, de novo, mais uma vez, por gentileza. E eu queria falar com você hoje sobre... É só isso mesmo. E a gente nem vai usar todo, vamos usar só até aqui, ó. Paulo, servo de Cristo Jesus. Até aqui tá bom. Tá? E eu queria falar com você sobre a grande questão da vida. Amém? Você pode repetir comigo? A grande questão da vida. Está nesse versículo aqui. Você consegue ver? A grande questão da vida está nesse versículo aqui. Ó. Ah, você está com a cara de assim, é nada, pastor. Tá isso. A grande questão da vida está nesse texto bem aí. E eu vou te adiantar logo. Eu estava lendo esse texto em casa. Jesus me pegou numa madrugada. Eu abraçava a minha Bíblia e chorava. E eu falava assim, para por favor, Espírito Santo, eu vou explodir. Só lendo Romanos capítulo 1, versículo 1. Por favor. Se você não entendeu ainda, eu estou falando de novo para você. Leia Romanos. A grande questão da vida, nesse versículo. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Minha primeira pergunta para você essa noite. Quantas pessoas tem nesse texto? Leia com calma. A gente não está com pressa, não está chovendo, hoje é domingo, de boa. Minha pergunta é, quantas pessoas tem nesse texto? Quantas? Entendi. Pode falar. 3. Quem mais?
Duas, uma? Aparentemente tem uma pessoa. Porque o que é que você está lendo? É uma carta que um homem escreveu para uma igreja, correto? Carta de Paulo aos Romanos. Então, a tendência natural nós pensarmos que Paulo está falando de si. Paulo está falando dele, porque ele escreve: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Tem mais do texto. Tem como botar num só, tem, Jonas? Separado para o evangelho de Deus. É um versículo só. Romanos 1:1. Então o que a gente pensa? É Paulo falando de si. Olha comigo o negócio. A carta de Paulo aos Romanos, ela é interessante. Deixa eu te mostrar um negócio. Você está com o livro aberto aí, não tá? Do versículo 1 até o versículo 7, nós temos uma saudação. Do 8 até o 17, nós temos uma introdução. Amém? Saudação é diferente de introdução. Saudação é como se eu chegasse aqui e fosse assim, ó: gente, boa noite, tudo bom estar aqui com vocês. Nós vamos falar hoje sobre o livro de Romanos. Eu começo a falar sobre Romanos. O que eu fiz agora foi uma saudação. E eu vou começar a introdução. A carta de Romanos, ela não é comum porque ela tem a maior de todas as saudações. Do 1 ao 7 é saudação. Quer ver o seguinte? Olha comigo, se você for rápido de Bíblia e não se perder. A carta de Paulo a Efésios, a saudação são 2 versículos. Ele vai dizer assim, ó: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. A vocês, graça e paz da parte do nosso Deus, de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. 2 versículos ele fez a saudação. E aí ele começa o texto. Carta de Paulo aos Efésios. Se você for ver a carta de Paulo aos Filipenses, é a mesma coisa. 2 versículos ele faz a saudação. Se você for ver a de Colossenses, é a mesma coisa. Em 2 versos ele faz a saudação. Por que Romanos é diferente? Ele não usa 2 versos, ele usa 7, apenas para saudar a igreja. Não é uma carta comum, não é um texto comum. E nessa saudação, eu queria me ocupar com você só no primeiro versículo. E ele começa dizendo isso: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Paulo é o nome dele. Agora ele vai dizer o seguinte: servo. Entenda que servo não é hoje no conceito amenizado que nós temos de quem serve à mesa. Não. O conceito aqui original que Paulo está dizendo é escravo. Então ele está dizendo que, traduzindo literalmente, Paulo, escravo de Jesus. Ficou mais bonito agora? Não, ficou mais pesado. Servo é uma palavra bonitinha. Escravo de Jesus, chamado para ser apóstolo, separado pelo evangelho de Deus. Esse texto tem mais de uma pessoa. E a verdade é que esse texto não é sobre Paulo. Esse texto é sobre quem comprou Paulo. Porque ele vai dizer: Paulo, vírgula, servo de Jesus, escravo de Jesus. Esse texto não é sobre Paulo, esse texto é sobre quem chamou Paulo. Porque ele vai dizer: chamado para ser apóstolo. O que ele não está dizendo nesse texto? Ele não disse assim, ó, auto-chamado, chamado de mim mesmo. Não é isso que ele está dizendo. Não fui eu que me chamei. E ele também não está dizendo que outra pessoa chamou ele. Deu certo? Glória a Deus, você é um gênio. Tira, dá para ele aqui.
Vamos lá. Então, servo de Cristo quer dizer que ele pertence a alguém, que ele é propriedade de alguém, que alguém é dono dele, isso que ele está dizendo. Chamado para ser apóstolo, ele não se auto-intitulou apóstolo, como tem uma palhaçada que fazem aí hoje. Todo mundo é apóstolo hoje. Apóstolo virou hierarquia. Não. Ele foi chamado para ser apóstolo. Alguém chamou ele. Separado para o evangelho de Deus. Ele não estava separado para ele. Entenda que ele é servo de alguém, chamado por alguém, separado para alguém. Esse texto é sobre Paulo? Esse texto não é sobre Paulo. Queridos, esse texto pode ser qualquer coisa, mas esse texto não é sobre Paulo. Tem outra pessoa nesse texto. Tem alguém que chamou ele, tem alguém que comprou ele, tem alguém que separou ele. Romanos 1:1 tem a grande questão da vida. E eu só te respondo se você me perguntar: qual é a grande questão da vida? Me pergunta: qual é a grande questão da vida, pastor? Não, você não quer que eu te diga, não. Eu vou me embora se você não falar. Me pergunta, por favor. Te digo. Agora eu digo. Brincadeira. Queridos, a grande questão da vida não é quem eu sou. O texto não é sobre Paulo. A grande questão da vida é de quem eu sou. A grande questão da vida não é quem eu sou. A grande questão da vida é de quem eu sou. Você pode repetir isso baixinho. É para vocês. É didática. Se você repete, você grava mais. A grande questão da vida não é quem eu sou. A grande questão da vida é de quem eu sou. Paulo, em Romanos capítulo 1, versículo 1, se apresenta como escravo de alguém, chamado por alguém, separado por alguém. Romanos capítulo 1, versículo 1, não é sobre Paulo. Romanos capítulo 1 é sobre o Deus de Paulo. A verdade é que Paulo se declara inteiramente propriedade de outra pessoa. Gente, eu não quero correr com uma pregação. Para pensar no que eu estou te falando. Eu estou falando do maior vulto depois de Jesus no Novo Testamento. Eu estou falando do autor dessa carta de Romanos. Já falei para você um pouco sobre os efeitos disso na humanidade, para muitos homens de Deus. E esse homem está se apresentando, não com as suas certificações, não com os seus méritos, não com as suas listas de conquistas. Ele está se apresentando como propriedade de alguém, chamado por alguém, separado por alguém. É Paulo dizendo assim: mim não ter nada, ele ser tudo. É isso que Paulo está falando. Não estamos falando, John Piper falou um negócio interessante. Não estamos falando de um gênio, estamos falando de um homem e seu dono. Não, gente, Romanos não é sobre o quão genial Paulo é. Romanos não é sobre um gênio. Romanos é sobre um homem e o seu dono. Minha pergunta é: o que Paulo fez? Minha resposta é: Paulo não fez nada. Paulo não fez absolutamente nada. Sabe por quê? Porque Romanos capítulo 1, versículo 1 é Deus criando Paulo, é Deus comprando Paulo, é Deus chamando Paulo, é Deus separando Paulo, é Deus fazendo, é Deus o tempo todo.
Não é sobre Paulo, é sobre Deus. E a minha reflexão é, eu penso que a gente está construindo, conquistando, em cima da nossa identidade, em cima do que nós somos. Sabe, a gente está avançando em cima de quem a gente é, de quem nós somos. Quando na verdade a gente deveria construir em cima de quem nós pertencemos. O cristianismo não é sobre quem eu sou. O cristianismo é sobre de quem eu sou. Sabe? Se você for na internet agora, se você pegar coach, se você pegar uma pregação que não tem a ver com Jesus Cristo, esses pregadores vão sempre colocar você no centro. Eles sempre vão falar assim, ó, você merece, você pode, você é capaz. Seu potencial está dentro de você. Você é o centro do coração de Jesus. Jesus fez tudo por você. Ele é apaixonado por você. Não consegue viver sem você. Sabe, a gente foi vivendo o cristianismo dessa forma, se achando, como se fosse sobre nós esse livro. Deixa eu te lembrar, fofo. Esse livro não é sobre nós. Esse livro é sobre Deus e o que Ele fez por nós. Ribinha fala muito isso, a gente precisa parar de ler a Bíblia querendo se encontrar na Bíblia. Precisa ler a Bíblia querendo encontrar Deus na Bíblia. Deixa eu te mostrar um negócio para a gente poder fechar. 1 Samuel 17:55. Abre comigo. Primeiro Samuel, capítulo 17, verso 55 a 58. Olha esse texto como é interessante. Então, o que tem a ver isso com Romanos? Deixa eu te mostrar, calma. Tá nervoso? Diz assim, ó. Quando Saul viu Davi avançando para enfrentar o filisteu, perguntou a Abner, o comandante do exército: Abner, quem é o pai daquele rapaz? Só um parênteses bem aqui, ó. Davi tinha acabado de matar Golias, tá? Olha a pergunta do rei para o comandante do exército: quem é o pai desse rapaz? Continua o texto. Abner respondeu: juro por tua vida, ó rei, que eu não sei. Logo que Davi voltou, depois de ter matado o filisteu, Abner levou-o perante Saul. Davi ainda segurava a cabeça de Golias, e Saul lhe perguntou: de quem você é filho, meu jovem? Respondeu Davi: sou filho do teu servo Jessé, de Belém. Pastor, me explica, por favor, de que tem a ver esse texto com Romanos? Davi tinha acabado de matar o maior inimigo do maior povo judeu até aquele momento. Os filisteus foi a nação que mais castigou Israel. O que aconteceu foi que durante 40 dias tinha um homem de quase 3 metros de altura que desafiava o povo. E não tinha um homem com coragem em Israel para lutar contra ele. Aparece Davi, você já sabe da história. Davi desce no rio, pega 5 pedrinhas, só usa uma, mata Davi, corta a cabeça dele. Golias corta a cabeça dele. E a primeira pergunta que o rei faz: quem é o pai desse menino? Faz sentido isso para você? Não faz sentido nenhum, porque a pergunta é: em que academia tu malhava? Onde foi que tu mandou fazer essa funda? Que tipo de pedra tu escolheu? Faria sentido perguntar isso. Há quanto tempo tu treina com funda para jogar só uma e acertar bem aqui na testa de Golias?
A pergunta natural que eu e você faríamos para Davi é sobre nós. A pergunta que nós faríamos era sobre o como nós treinamos para chegar naquele momento e estar pronto para performar bem. Sabe por quê? Porque qualquer um que cante bem, você vai perguntar isso. Quantas horas essa pessoa ensaiou? Qual foi a inspiração dessa música? Você nunca vai perguntar para um cantor quem é o pai dele. Você não faz isso. Alguém já foi no teu consultório, depois de ser muitíssimo bem atendido, que nem Benjamin foi aquele dia, chegar para você assim e pergunta assim: doutor Apolo, obrigado por ter me atendido, mas deixa eu te perguntar, quem é teu pai? Alguém te fez essa pergunta? Já te fizeram isso? Ninguém faz essa pergunta. Depois de cortar cabelo contigo, alguém já chegou assim: Samuca, quem é teu pai? Ninguém faz essa pergunta. Por que que o rei fez essa pergunta? Isso aqui é evangelho puro. Como é que eu te explico? Isso mexe tanto comigo. É porque na cabeça do rei era o seguinte: penso eu, tá? Penso eu. Se esse menino é assim, imagina o pai dele. A verdade é que a gente, como filho de Deus, não é para glorificar nós mesmos. A verdade é que tudo que nós fizermos é sempre para ser para a glória de Deus, o nosso Pai. Você pode aplaudir Jesus por isso? Não é sobre você, não é sobre o quão bem você atende, não é sobre o quão bem você vende. Não, é sempre sobre o seu Pai do céu. Desculpa te ofender, mas você não é nada e nem ninguém. Você vale menos que um zero à esquerda. Não é sobre o quão você estudou, não é sobre o quão você leu, não é sobre a sua identidade que foi restaurada por Deus, não é sobre seus feitos. Não. O Evangelho é a prova de que nós não somos nada e que a glória é toda dele. Deixa eu te mostrar um segundo texto. Tem Evangelho na Bíblia toda. Gênesis capítulo 39, e a gente fecha com essa referência. Gênesis 39, verso 2 a 5. Olha o Evangelho aqui, minha gente. E eu prometo que a gente fecha. Gênesis capítulo 39, verso 2 até o 5 vai dizer assim. Eita glória. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo quanto realizava, agradou-se de José e o tornou administrador dos seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Qual era o segredo de José? O Senhor. Porque foi que ele achou graça diante do patrão dele, Potifar? Por causa do Senhor. O que é que fazia ele ser próspero em tudo que ele fazia? O Senhor. Sabe, às vezes a gente acha que foi o tanto que a gente estudou. Às vezes a gente acha que foi o tanto que a gente trabalhou. Às vezes a gente acha que foi o tanto que a gente se preparou para aquilo. Gente, não foi. Porque o segredo não é quem somos. O segredo é de quem somos. Vamos ficar de pé? Pega o violão para mim, vamos puxar Zoe, porque dele, por meio dele, para ele. Fechando sobre Romanos, esse livro não é sobre um homem e seus feitos, mas sim sobre o Deus que faz em e através de um homem.
Paulo, servo de Jesus Cristo. Sabe, queridos, por muitas das vezes eu achei que era sobre mim. Por muitas das vezes eu achava que era sobre o tanto que eu orei. Por muitas das vezes eu achei que era o tanto que eu pesquisei. Por muitas das vezes eu achei que era o tanto que eu cobrei. Por isso que ele veio. Porque eu cobrei. Por que ele é uma pessoa diferente? Porque eu discipulei. Não. O Evangelho é a prova de que não é sobre nós. O Evangelho é a prova de que é tudo sobre Jesus. Quem é a gente na fila do pão? Todos somos propriedades desse Deus. Sabe, preguei domingo retrasado sobre a beleza do Evangelho. Eu te mostrei que Paulo não conseguia escrever sem falar de Jesus, sem falar do Evangelho. Quando ele escreve para os romanos, ele começa se apresentando dessa forma. Ei, Paulo, está escrevendo. Escravo de Jesus. Se eu sou escravo de Jesus, eu não vou para onde eu quero. Eu não faço o que eu quero. Eu não penso o que eu quero. Filipenses 2,13. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Sabe, Paulo nos ensina essa noite que não é... A gente está com o nariz muito empinado para muita coisa. Nós estamos muito altivos, a gente está muito assim, planejando muita coisa e Deus está só vendo aquele negócio que a gente está fazendo e Deus sabendo que não vai rolar, sabe, não fala nadinha. Deus às vezes quebra nossas pernas. Porque a gente faz planos, mas a resposta certa vem da boca dele. Ponto final. Romanos me mostra que somos propriedade de alguém, chamados por alguém.